Boa noite para você. A proximidade da Semana Santa vem aumentando a procura por peixes nas feiras da capital, que devem comercializar nos próximos dias 200 toneladas de pescado. Só que este ano o principal ingrediente do cardápio da Sexta-feira Santa está até 85% mais caro. Mas a dica da Federação dos Pescadores do Amazonas é esperar até semana que vem para comprar o peixe, que deve sofrer uma redução nos valores. Mesmo no período que antecede a Semana Santa, o movimento nas principais feiras da cidade ainda é considerado normal. Mas quem tem procurado o pescado já está desembolsando um pouco mais. De acordo com a Federação dos Pescadores do Amazonas, a escassez do peixe é o principal fator para a alta no preço no mercado. E o pescado deve chegar ao consumidor final até 85% mais caro esse ano em relação à safra do ano passado. Multiplica, triplica essas condições de preço. Nessa feira da zona sul da cidade, o preço do jaraqui varia dependendo do tamanho. Durante a quaresma, essa feirante está comercializando 8 unidades por R$20. O consumidor reclama um pouco? Um pouco. Dá para negociar? Dá. Essa época o peixe parece que some, né? E o que aparece aqui fica caríssimo. O período de defeso, que já terminou para várias espécies, e as dificuldades de armazenamento ajudaram a puxar a alta dos preços. O tambaqui de rio, que ainda segue com a pesca proibida até o fim deste mês, é substituído pelo pescado criado em barragens. Aqui o preço chega a variar de R$30 a R$50. Ele é caro também, não é barato não. Cada despesa, né? Aí sempre altera mais um pouquinho, né? Não tem jeito. O pessoal sempre eles guarda o peixe para vender mais caro um pouco. Não tem pena, porque senão não leva, né? Na feira da Panaí, o quilo do tucunaré não sai por menos de R$10. O matrinchã de viveiro chega a custar R$35 a unidade de pelo menos 1,5 kg. O pacu também está salgado. Pela estimativa da FEPESCA, mais de 200 toneladas de peixes devem ser comercializadas na Semana Santa. Mas com a chegada dos barcos geladores, a partir da próxima semana, é possível que haja uma queda no preço do pescado. Estima aí uma redução em termos de preço aí entre 10% a 15% a ser praticado nos dias da Semana Santa. Tomara, hein? Moradores de uma rua localizada no bairro São Jorge, zona oeste da capital, estão vivendo um drama por causa das chuvas. É que algumas casas estão correndo risco de desabar. Apesar da orientação da Defesa Civil para deixar o local, muitas insistem em ficar nas casas. O vídeo e as fotos mostram o desespero das famílias tentando conter a água que invadiu as residências durante a forte chuva no início da semana. Em algumas, ela chegou a atingir 40 centímetros. O estrago foi grande. O bueiro não suportou a pressão da água, tampouco as manilhas da rede de esgoto. E agora, o buraco começa a invadir a calçada, já comprometendo o estabelecimento de Seu José. Medo a gente tem, né? Porque a natureza não brinca, né? Tem que rezar, né? Porque a vida é dura para a gente ficar sem trabalho, né? O comércio de Seu José não é o único que foi comprometido pela forte chuva e pela rede de esgoto, que, segundo os moradores, passa embaixo das residências. Há 20 anos, Dona Rose mora nesta casa e nunca viveu situação parecida. Assustada, diz que está com medo do que pode acontecer na próxima chuva. Ninguém está dormindo, estou em pânico, não tem para onde ir, tenho crianças pequenas, né? E nós estamos todos em pânico. A Defesa Civil veio aqui, disse que a casa está comprometida e a gente não sabe o que fazer. Pelo menos outras 4 casas estão assim, com rachaduras e pisos arrebentando. A Defesa Civil já esteve aqui no bairro e verificou algumas casas e comprovou que elas correm sim algum tipo de risco de desabamento. Esta aqui, aonde a gente está, é uma das casas que pode vir ao chão na próxima chuva. O reboco no teto foi colocado há poucos dias, porque durante a chuva o teto desabou bem em cima desta mesa, que também se partiu com o peso. Toda a casa está assim. A família já teria sido orientada pela Defesa Civil a deixar o local, mas sem ter para onde ir, ainda aguarda um retorno. Na hora do que alagou aqui,
rato, barata, e aqui está se desfazendo tudinho. O chão ali já caiu, quando caiu ali, caiu perto da cabeça, perto do meu filho. E tipo, a gente não tem para onde ir, né? Se essa casa cair aqui, a gente está esperando a prefeitura, que ainda não veio a prefeitura aqui, para avisar para a gente, dar uma satisfação, alguma coisa. E a gente está aguardando. Desde ontem, um grupo de moradores de Coari está acampado em frente à zona eleitoral do município. Eles protestam contra a liminar concedida pela Justiça Eleitoral do Amazonas, que impede o cumprimento da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que garantia a diplomação do segundo colocado nas eleições de 2012 após a publicação do acórdão, que cassou o registro do prefeito Adail Pinheiro. O grupo está acampado em frente à sede da 8ª Zona Eleitoral de Coari desde a noite de ontem. A chegada do batalhão de choque da PM não intimidou os manifestantes que seguem com o protesto. Na manhã de hoje, 3 deles se acorrentaram nas grades do prédio da Justiça Eleitoral e garantem que só deixarão o local quando o TRE cumprir a decisão do TSE. Clamamos que o TRE do Amazonas acate a decisão do Tribunal Superior Eleitoral e nós não sairemos daqui enquanto essa decisão não for tomada. Na última segunda-feira, o TRE do Amazonas oficiou à 8ª Zona Eleitoral de Coari que Adail Pinheiro e Igson Monteiro foram cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Com a decisão, o segundo colocado nas eleições municipais de 2012, Raimundo Magalhães, assumiria a prefeitura. Mas na noite de terça-feira, uma liminar da Justiça Eleitoral do Estado suspendeu a diplomação de Magalhães, que estava marcada para o dia seguinte. Na decisão, o juiz Délcio Santos alegou que tramita no TRE um processo que pede a cassação do registro de Arnaldo Mitoso, terceiro colocado nas eleições municipais de 2012. De acordo com a lei eleitoral, quando ocorre a anulação de 50% ou mais de votos válidos de um pleito, uma nova eleição precisa ser realizada. Com a cassação de Adail, 43% dos votos da eleição de 2012 em Coari já foram anulados. E se o terceiro colocado nessa mesma eleição também tiver os votos invalidados, esse total de anulação chega a 71%. De acordo com a defesa de Magalhães, para ter validade, a liminar precisa ser referendada pelo Pleno do TRE, o que deve ocorrer no dia 6 de abril. Um caminhão container tombou agora há pouco na Avenida Rodrigo Otávio, próximo à base aérea de Manaus. Segundo informações do Manaus Trans, que já está monitorando o local, o trânsito no sentido centro está congestionado, mas fluindo, já que os motoristas conseguem desviar por um posto de combustível. Ninguém ficou ferido no acidente. Agora vamos saber como vai ficar o tempo neste fim de semana, os detalhes da previsão no mapa. No município de Eirunepé, a previsão é de tempo encoberto com chance de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 29 graus. Em Manacapuru, o sol aparece com variação de nebulosidade e também a possibilidade de chuviscos. Mínima de 27 e a máxima não passa dos 29 graus. Na capital, pode chover em pontos isolados. As temperaturas variam entre 26 e 30 graus. O Dia de Luta contra a Tuberculose foi celebrado na última terça-feira, mas as ações de conscientização para a prevenção da doença se estenderam durante toda a semana em vários pontos da capital. Hoje, o trabalho de orientação envolveu consumidores e feirantes no centro de Manaus. Seu Raimundo, de 71 anos, que já teve a doença, lembra do sofrimento. Eu pesava 75 quilos. Eu cheguei a pesar 46 quilos. Eu fui só me tratando. Assim como ele, que na época nada sabia sobre a tuberculose, muita gente até hoje desconhece o problema. E para alertar sobre o perigo da doença, uma campanha vem sendo intensificada na capital, em locais com grande concentração de pessoas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, em Manaus, quase 2.000 novos casos foram diagnosticados somente em 2014. São vários os tipos da doença e o principal sintoma do problema
problema que geralmente afeta os pulmões é a tosse por mais de 3 semanas. Começou a tossir, procura uma unidade e faça o exame de escarro. O risco de transmissão é reduzido depois do início do tratamento, com a medicação adequada que garante a cura. Por isso é muito importante o diagnóstico precoce. É uma doença que tem tratamento, gente, apenas de 6 meses. O trabalho de panfletagem chamou a atenção dos feirantes e consumidores. O importante é a prevenção. Neste fim de semana, o Campeonato Amazonense de Futebol tem 5 jogos válidos pela 7ª rodada da competição. Mas o local dessas partidas ainda pode sofrer alteração, porque o Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Segurança Pública fez uma recomendação para que os estádios da Colina e Carlos Zammit não recebam mais jogos por questões de segurança. As informações com Neto Cavalcante. Os jogos válidos pela 7ª rodada do Campeonato Amazonense neste sábado são 3 e estão marcados todos para ocorrer em Manaus. Às 3 horas da tarde tem Nacional e Nacional Borbense no estádio Carlos Zammit. Às 3h30 no estádio da Ubra tem Iranduba e Operário. E às 4 da tarde no estádio da Colina, São Raimundo e Rio Negro. No domingo são 2 jogos, um em Manaus e outro no interior. Às 4 horas da tarde no estádio Carlos Zammit tem Manaus FC contra o Princesa dos Solimões. E às 4 horas da tarde também lá no estádio de Itacoatiara, no estádio Floro de Mendonça, tem Penarol contra o Fast Clube. Esses jogos estão marcados para acontecer no Carlos Zammit e na Colina, ainda não estão definidos por conta de uma recomendação do Centro Integrado de Comando e Controle aqui da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, que recomendou algumas adequações para esses estádios. Converso com o Coronel Dan Câmara, coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle. Que adequações foram essas que vocês identificaram, que vocês repassaram aí para a Fundação Vila Olímpica, para que sejam realizados jogos nesses 2 estádios, Coronel? Ok, nós realizamos uma vistoria, decorrente do último evento que houve lá no estádio da Colina, e o colegiado que é representado aqui no Centro de Comando e Controle identificou algumas necessidades de adequação, tanto de estrutura física, minimamente, alguns ajustes que precisam acontecer, na parte de saúde, o atendimento à saúde que é oferecido ao cidadão no estádio da Colina também, existe alguma coisa que precisa ser ajustada, e naquilo que diz respeito mesmo a estrutura de proteção e segurança do cidadão, do espectador que vai até o estádio. É bom ressaltar que essas recomendações são recomendações que visam proteger o Estado, proteger o cidadão, proteger o promotor do evento e fazer com que aquele ambiente seja um ambiente seguro e saudável para a realização de eventos esportivos dessa monta. Se for observado, se os riscos ali elencados forem mitigados e se a estrutura mínima for oferecida, nós podemos realizar eventos nos centros oficiais de treinamento 24 horas por dia. Muito obrigado, Coronel, pelas informações. Trair mais um drama para o futebol amazonense que nos últimos anos já vem sofrendo aí com prejuízos, amargando também o afastamento dos torcedores aí do estádio. Neto Cavalcante para o Band Cidade. Bairros da Zona Norte de Manaus terão a segurança reforçada neste fim de semana durante a Operação Espectro 2, que vai integrar as polícias civil e militar, além dos bombeiros e Manaus Trans. Seu Joaquim é morador do bairro Rio Pioreni, na zona norte da capital. Ele relata que os assaltos são constantes na comunidade. Espero que melhore a segurança, pelo menos nos horários da tarde, e horário de meio-dia até 1 hora, 2 horas. É para ver se melhora até o pessoal, inclusive as paradas de ônibus de madrugada são muito assaltadas no horário de 5 horas da manhã, 4h30. Este comerciante também denuncia que os assaltos estão cada vez maior. O número de comerciantes, o nosso próprio vizinho aqui da frente, e acho que todo comerciante aqui já teve esse problema, já 1 ou 2 vezes, no mínimo. Nesse fim de semana, bairros da Zona Norte serão o foco da Operação Espectro 2, que vai integrar as forças de segurança do Estado. De acordo com a Polícia Civil, só nos bairros Monte das Oliveiras e Terra Nova, desde o início do ano, foram registrados 14 homicídios. Bairros que estão acontecendo, principalmente crimes contra a vida, Zona Norte, Zona Leste, é o que está sendo identificado como bairros onde estão acontecendo os homicídios, crimes contra a vida. Por isso estamos dando uma atenção a esses bairros. Casas noturnas também serão fiscalizadas pelo Corpo de Bombeiros. Nós estaremos com equipes que farão vistorias nos locais de
de shows, eventos noturnos, e elas estarão verificando as medidas de prevenção contra incêndio e pânico. Os que estiverem irregulares poderão ser interditados. A operação vai contar com cerca de 100 policiais militares que vão reforçar o policiamento extensivo nas barreiras de fiscalização. Além do policiamento normal, que será realizado pela SICOM com responsabilidade territorial, nós atuaremos com reforço de 50 policiais militares das tropas especializadas e das tropas subordinadas ao Comando de Policiamento Metropolitano, que irão atuar através de barreiras policiais e também com uma maior visibilidade, com a suplementação do policiamento, quer em pontos de visibilidade ou na saturação de áreas com maior incidência criminal. De acordo com o secretário de Segurança Pública, operações como esta devem acontecer uma vez ao mês nas regiões com maior índice de criminalidade. É uma operação rotineira, ela vai acontecer sempre. Independente de outras que possam vir pontuais, independente daquelas que cada instituição faz e fará dentro das suas atribuições, pelo menos uma vez por mês nós vamos fazer uma operação espectro. O Band Cidade está de volta e vamos falar de esporte. Termina esta noite a fase classificatória do Circuito Band de Vôlei de Praia na Ponta Negra. A competição começou nesta quinta-feira. Das 20 duplas, 8 masculinas seguem para as quartas de final e 4 femininas já disputam as semifinais neste sábado. Emoção, concentração e vibração a cada ponto marcado. Assim foi a abertura do Circuito Band de Vôlei de Praia na Ponta Negra. O público também foi o maior incentivador das duplas. E quem foi conferir de perto aprovou a iniciativa. Estou gostando muito, até agradecer o incentivo da Band, né, que está propiciando essa competição que nunca tem aqui, das categorias de base. E bora ver se o vôlei no Amazonas vai crescer, né, com essa ajuda. Muito legal, muito divertido, elas estão bem preparadas, a estrutura é boa. Já a dona Irlanda ficou torcendo na arquibancada pela filha, que estava jogando na areia. Espero que ela ganhe, né? É uma boa oportunidade para ela mostrar, ela trocou agora, né, da quadra para a areia. E eu espero que ela se saia bem. As vibrações positivas deram certo. Por 2-1, Jéssica, filha de Dona Irlanda, venceu o jogo com a ajuda da parceira Adriana. A gente juntou as experiências e conseguimos fazer um bom jogo. O jogo foi difícil? Suado, mas deu vitória, graças a Deus. Tivemos a sorte de termos ganho o jogo. Agora é se concentrar para o próximo jogo. No total, 20 duplas nas categorias masculino e feminino nas modalidades sub-19 e 21 jogaram na abertura do circuito. Os atletas Vitor e Jota, que são do município de Barcelos e moram em Manaus há cerca de 2 anos, estrearam na competição juntos e com vitória. Nós nunca treinamos juntos, nunca jogamos juntos, é a primeira vez no circuito, é a nossa estreia. E estreamos com vitória, isso é um grande passo para o entrosamento da dupla. Nós esperamos um bom jogo amanhã, mais difícil que temos hoje, mas como nós estreamos com uma boa vitória, nós esperamos crescer mais nossa dupla e desenvolver muito mais para jogar melhor amanhã, melhor ainda. De acordo com o coordenador do circuito, os melhores atletas da competição serão selecionados para integrar a equipe que vai participar do Campeonato Brasileiro de Vôlei. Daqui, desse circuito Band, é que vai levar os atletas a disputar, a treinar e disputar o circuito brasileiro, e com certeza daqui para esse final desse ano, no sub-19 e sub-21, nós vamos ter medalhas do Nacional para poder acrescentar o nosso currículo aí do Amazonas. O presidente da Federação Amazonense de Vôlei acrescenta que circuitos como esse estimulam o esporte na capital. A competição segue até o próximo domingo. Nós tínhamos certeza que fazendo aqui o público seria excelente. Nós fazíamos nossas competições num lugar excelente, condições de quadra, tudinho, mas muito distante. Hoje não, hoje nós vamos utilizar a Ponta Negra e o público está aqui, né, presente, e no sábado e domingo, onde vão acontecer as semifinais e finais, isso aqui vai estar totalmente lotado. A gente tem certeza que vai ser um sucesso total o Circuito Band de Voleibol de Praia. E quem quiser dar uma conferida lá, as partidas já estão rolando nesse momento, seguem aí até às 10h30 da noite na Ponta Negra e amanhã a partir das 6 da noite.
Durante esta semana, nós demos várias dicas de Páscoa para você, principalmente de receitas que podem ser feitas em casa. Hoje vamos mostrar que a Páscoa também movimenta o setor de artigos de decoração. Mas além dos enfeites prontos, é possível também decorar a casa com ideias simples e baratas. Basta um pouquinho de paciência e muita criatividade. Uma das datas mais simbólicas do calendário cristão, a Páscoa também aquece o setor de artigos e decoração. A exemplo do Natal, a procura por enfeites com o tema do coelhinho também está em alta. Nesta loja, no centro da capital, não faltam opções para entrar no clima da época mais doce do ano. Vou fazer os ovinhos, vou fazer uma lembrancinha para cada criança, cada aluna minha. E esse aqui ficou mais barato, né? Então é esse aqui que eu vou aproveitar para pôr chocolate aqui para a turma. As decorações prontas são as mais procuradas. Aqui, a decoradora chega a confeccionar cerca de 15 cestas como estas. E todas são vendidas. Entendeu? Chega ao que? Uns 10%, né, a nossa venda em produtos de Páscoa. Embalagem, né, ovos, chocolate. Decorações que fazem de fato toda a diferença, mas que você também pode fazer em casa, usando a criatividade e gastando bem menos. Olha só esse enfeite para maçaneta de porta, criado pela artesã Flávia. Pedaços de feltros nas cores laranja, verde e branco, enchimento acrílico e fitas decorativas, linhas de costuras nas cores dos feltros e uma agulha. Ah, e para compor o rostinho do coelho, meia pérola e miçangas na cor preta. O molde você encontra na internet. Primeiro, desenhe à mão e depois passe para esse material mais durinho. Agora sim, é só seguir as dicas da Flávia. A gente pega o feltro, coloca o molde e risca o molde no feltro, tá? Nós temos que ter as duas cenouras para poder encher. Aí nós vamos começar a casear, tá? O caseado é simples, nós colocamos a linha e vamos... Um detalhe importante para você ter uma peça com acabamento bonito é fazer o caseado, os pontinhos bem juntinhos um do outro e pontinhos pequenos. E vamos colocando o enchimento, tá? Até ele ficar cheinho assim. Todas as peças da cenoura é o mesmo procedimento. O coelhinho, 2 partes. O cabinho da cenoura, 2 partes. Ele tem a boquinha, que nós fazemos com uma linha preta, tá? Nós colocamos com a linha preta. O olhinho, são 2 miçanguinhas pretas, a gente encontra fácil, tá? Essas miçanguinhas pretas a gente coloca também com linha e agulha, nada colado, para não os olhinhos são presos. O narizinho, eu usei aqui uma meia pérola, mas pode ser usado como esse aqui, olha. Se você não encontrar meia pérola, você pode usar um pedacinho de feltro, uma bolinha de feltro, aí vale a criatividade. E aqui tá o nosso coelhinho pronto, tá? E agora a gente coloca a peça pronta, já na maçaneta, para você enfeitar a tua casa. Tá aí uma bela dica. O Band Cidade fica por aqui. Você pode rever esta edição pela internet no site band.com.br/Amazonas. Amanhã tem Band Cidade Entrevista, que vai falar sobre educação. Um fórum criado na Universidade Federal do Amazonas discute medidas para estimular os cursos de licenciatura que estão sofrendo redução na procura. O programa vai ao ar 6:50 da noite. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você.